Região Tocantina, obrigado aí pelo carinho da sua audiência, bom demais! Estamos nessa sexta-feira, graças a Deus, né? Chegamos a mais um finalzinho de semana, todos vocês aí o nosso carinho, a você que nos acompanhou ao longo da semana toda e chegamos juntos, né? Graças a Deus por isso, a você no sítio, chácara, fazenda, apartamento, casa, onde quer que você esteja, no comércio, indústria, você que está com a gente todo dia e de repente conosco pela primeira vez. Então sejam bem-vindos aqui ao nosso Agora Imperatriz, edição dessa sexta-feira e hoje dia 21, né? Então a todos vocês aí o nosso abraço carinhoso, tá certo? Olha, obrigado também a você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. Você pode nos entrar em contato conosco ou acompanhar também a nossa programação ao vivo através do nosso site, está aí na sua telinha, www.tvmeionorte.com. Você também pode nos acompanhar aí no canal do YouTube, né? No TV Meio Norte Imperatriz. Nosso zap também aí direto com a nossa produção, bem como também você pode estar conosco aí no nosso, se ainda não nos segue, segue lá no Instagram, certinho? Então tá aí, a todos vocês é o nosso carinho, muito obrigado a todos vocês aí pela audiência. Bom, a gente começa o nosso Agora Imperatriz falando de um assunto que repercutiu muito ontem na cidade de Imperatriz, que foi justamente a morte daquele motorista por aplicativo, né? Então daqui a pouco a gente vai estar, e o Roma vai estar falando a respeito da gente do andamento de tudo isso, né? Então daqui a pouquinho o Roma traz pra gente mais informações, que coisa, viu? Tá aí, mas a gente viu ontem que já os dois suspeitos foram presos, né? E a gente vai ter esses detalhes. Tá bom? Então tá aí, a todos que estão também mandando mensagem pra gente todos os dias aí, um grande abraço a vocês, prazer enorme, viu? E o Denis Lopes, na medida do possível, vai respondendo vocês aí nas questões e de repente aparecendo sugestões para que a gente possa também estar aí na sua comunidade fazendo a matéria. Manda para o Denis, falando para ele como é que está a situação, ou de ruas, avenidas, ou de praças, ou na área da educação, ou saúde, enfim, tá aí. A todos vocês, nosso abraço. Essa cabeça que apareceu aí foi do Denis Lopes, certinho? Isso, tá bom, vou te falar. Olha, no cartório eleitoral, os preparativos aí estão a todo vapor aí para o segundo turno, que acontece dia 30, agora já estamos aí às vésperas, né, da eleição, reta final nessa semana, portanto. E o Gil Rodrigues tem mais detalhes para a gente. Ô Gil, conta para a gente aí, boa tarde. Olá para você que acompanha a nossa programação. Sobre esse assunto eu converso agora com Armando Aguiar, ele que é chefe da 30ª Zona Eleitoral. Armando, houve remoção de umas sessões, né, de um colégio eleitoral para outro. Queria que você explicasse para a gente para onde foi e como é que estão os preparativos para essas zonas que foram alteradas. Na verdade, a gente verificou, né, que as 4 sessões que funcionaram no CRAS Santa Rita, né, que era da Escola Sinopse, né, a gente verificou que o espaço lá é um espaço pequeno, né, com pouca ventilação. Então, no primeiro turno, os eleitores tiveram, né, muito transtorno, né, porque foi um dia muito quente, espaço reduzido, a iluminação também deficiente, um pouco deficiente. Então, a gente achou por bem transferir essas 4 sessões que funcionaram no CRAS Santa Rita para a Escola Elisa Nunes, porque foi uma escola próxima, né, no mesmo bairro, e é uma escola que recém-reformada, que tem salas amplas, é muito mais ventilada. Então a gente acredita que com essa alteração, esses eleitores vão ter um pouco mais de conforto, né, para proferir seu voto, para ficar na fila, né, para aguentar o período que vai ficar na fila, e enfim, ter mais condições para poder exercer seu voto no dia da eleição. Ou seja, mais comodidade para o eleitor para o segundo turno. Agora, Armando, vamos falar agora dos preparativos para o segundo turno das eleições presidenciais. Tudo normal, tudo certinho? Tudo normal. Na verdade, quando encerra o primeiro turno, né, a partir do dia seguinte já começam, né, as atividades preparatórias para o segundo turno, né? Então, por exemplo, essa semana, hoje, sexta-feira, né, começa a nossa geração de mídias, né? Na verdade, já está ocorrendo a geração de mídias, e na próxima segunda-feira já está agendada a nossa carga e lacração das urnas, né? Então, a programação é essa, né? Na segunda-feira é a carga e lacre da Zona 33,
na terça-feira da Zona 65 e na quarta-feira da próxima semana da Zona 92. Então essas são as últimas atividades, né, que tem aqui no cartório eleitoral para que fique tudo pronto para na véspera da eleição a gente já sair com as equipes para as montagens das sessões eleitorais e para que no domingo, né, no dia 30 de outubro, né, os eleitores possam se deslocar às suas sessões eleitorais, que eles vão encontrar tudo já pronto para que eles possam votar e, enfim, exercer a sua cidadania. Agora, Armando, o trabalho de vocês é um trabalho que não para, né? Mas vai dar uma amenizada no final do segundo turno, quando tudo já tiver os votos contabilizados, aí sim dá para dar uma acalmada mais aí. Isso, esse trabalho mais imediato, sim, né? Mas aí ficam várias atividades pós-eleições, né? Que a gente tem que trabalhar durante o ano seguinte todo, né? Até para que na próxima eleição a gente possa corrigir as falhas que houveram, enfim, para que melhore, de certa forma, né? Para o eleitor nas eleições vindouras, né? Armando, falar em falhas e alguns problemas, houve alguma recorrência de algumas falhas em algumas urnas durante o primeiro turno? Na verdade, assim, isso sempre acontece, né? E só para você ter uma ideia, assim, no nosso universo de mais de 250 sessões eleitorais, né? Ou seja, mais de 250 urnas, né, espalhadas pelos locais de votação, isso só da 33ª zona. Nós só tivemos problemas com 2 urnas, mas que foram resolvidos no próprio local de votação. Então não chegou a atrasar tanto assim o resultado daquela sessão eleitoral. Então, assim, são problemas que sempre acontecem, né? Mas que para isso nós temos técnicos treinados, né? Para que assim que houver uma ocorrência dessas, o técnico já vai se deslocar até o local e solucionar o problema. Ou seja, nada que pudesse atrapalhar o andamento das eleições e tudo preparado, então tudo normal para o segundo turno aí das eleições presidenciais. Justamente, tudo normal. A gente só faz um apelo aqui aos mesários, né? Para que compareçam, né? Porque a gente teve também os problemas de mesários que não compareceram ou que chegaram atrasados, né? Então a gente faz um apelo aqui para que os mesários possam ter um pouco mais de compromisso nesse sentido, de ajudar a Justiça Eleitoral para que o domingo das eleições seja um dia tranquilo e que o eleitor possa se deslocar até o seu local de votação e proferir o seu voto da melhor forma possível. Tá certo, falei então com o Armando, ele que é chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral, e com essas informações a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Gil, pelas informações. Está aí, portanto, né, todos os preparativos para domingo, né, as eleições, a gente voltar aí, portanto, às urnas e aí definir, né, decidir. Olha, ontem nós repercutimos aqui e na internet, outros canais também, houve uma repercussão muito grande do assassinato daquele motorista por aplicativo, né? A forma que o assassinato ocorreu, como os marginais agiram, né, diante daquela situação. E também falávamos aí, até o Roma trazia para a gente algumas informações que já havia aí uma identificação. E agora as informações mais completas com o Raimundo Roma na tela do Agora. Olha, o programa está começando sexta-feira, né? Sextou, hoje é sexta-feira, o programa começando aqui pela TV Meio Norte, canal 19.1. E ontem repercutiu bastante, que foi o assassinato de um jovem rapaz de 30 e poucos anos, o Jamerson Fernandes. Ele que estava dirigindo o próprio carro quando terminou sendo morto a tiros, e foi uma situação tão tensa que os criminosos tiraram ele de dentro do próprio carro e aceleraram o carro passando por cima dele, por cima do corpo do Jamerson Fernandes, conhecido como Fernandes. Ele trabalhava como motorista de aplicativo, mas a polícia acredita que era só um disfarce, já que ele tinha passagens pela polícia por algumas situações criminosas, e a investigação aponta de que o Fernandes tinha ligação com uma facção criminosa. O crime pode então ter sido um crime ligado a facções criminosas. É o que acredita a polícia, é o que está andando as investigações para essa finalidade.
uma pessoa que estava próxima de onde aconteceu o crime, que foi lá no Recanto Universitário, filmou, mesmo de longe, por trás de uma parede, filmou quando Fernandes dirigia o próprio carro. Segundo as informações, os dois sujeitos estavam junto com ele no carro, os dois acusados. As pessoas percebem uma frenagem, o carro arrasta pneu por alguns metros e uma pessoa por detrás de uma parede filma quando o sujeito desce do carro, do banco de trás, puxa o Fernandes já baleado, o tiro foi na cabeça, transfixou na altura do olho, joga o corpo no chão, eles entram no carro para sair, terminam passando por cima do corpo da vítima. E aí Fernandes morreu no local. A polícia então começou uma busca pelo carro que foi levado. O carro foi levado pelos criminosos, pelos dois bandidos. Daí então a polícia começou uma busca pelo carro. 14º Batalhão, helicóptero do Centro Tático Aéreo e também o 2º BMT, que é o 2º Batalhão de Motopatrulhamento, em rondas, e conseguiram informações de onde o carro poderia estar e onde os bandidos poderiam também estar. E conseguiram prender os dois suspeitos de envolvimento no crime que foi vítima, o Jamerson Fernandes. Os dois foram presos, apresentados aqui durante a tarde, aqui na Delegacia Regional de Segurança. As imagens da apresentação dos presos são dos colegas das páginas de notícias. Estava aqui o Secreta, estava aqui o Ramon, estava aqui os outros colegas das páginas de notícia. Acompanharam a chegada dos elementos aqui, os dois suspeitos. Com eles um revólver calibre 38, municiado, possivelmente a arma utilizada no crime, possivelmente a arma utilizada nesse homicídio. E a polícia, então, deu o caso por encerrado. Os dois suspeitos de participação no homicídio, os dois contaram para a polícia que realmente foram eles, fugiram no carro da vítima e foram encontrados. A princípio, ainda na hora que assassinaram o Jamerson Fernandes, a princípio a informação é de que poderia ter sido um latrocínio, os caras teriam matado para roubar o carro. Só que depois as investigações foram andando, as informações foram chegando e aí chegaram-se à conclusão de que o que aconteceu lá não foi um latrocínio, mas sim um assassinato proveniente de uma disputa por facção, disputa por droga. Ainda não está 100% esclarecido, mas não foi latrocínio, foi um assassinato por conta do envolvimento com facção da vítima com os acusados. Os acusados foram apresentados aqui. Sargento Davi e o Sargento dos Santos falaram com os colegas das páginas de notícia em relação à apresentação dos dois suspeitos aqui do crime. E a gente conseguiu localizar aí os autores lá do homicídio. Foram localizados aonde, comandante? Lá no bairro Bom Jesus, que é o Túnel de Vilela, na Maranhão de Bairros. E foi localizado os dois e a arma do crime. Chegaram a confessar o crime? Sim. Missão cumprida, isso aí. A gente fez a nossa parte, né? A gente localizou aí os acusados. A vítima, vale mencionar que a vítima tinha passagem, né? Já foi presa por tráfico, já foi presa por porte ilegal de arma. E era um velho conhecido nosso aí do submundo do crime. E era briga de facções. E diante das informações nós conseguimos chegar a uma residência onde eles estariam homicidados. Chegamos lá, nós fizemos o cerco da residência, efetuamos a prisão dos mesmos. Tá aí. Obrigado ao Secreta pelas imagens, pela entrevista. E a gente, então, finaliza esse assunto. Se tiver alguma novidade, se tiver algum esclarecimento a mais, ainda traremos para vocês durante o programa de hoje. Aí, a gente vai acompanhando todo esse caso aí. Roma, muito obrigado aí pelos detalhes. Obrigado também aos colegas aí da imprensa, policial, que também forneceram imagens, enfim, e que nos ajuda a montar esse quebra-cabeça todo aí, tanto do crime cometido, bem como também do trabalho da polícia, né? Então vamos acompanhando aí esse caso. Essa situação, a gente sempre tem falado, o mundo do crime é desse jeito. Para você entrar é muito fácil, sabe? Agora para sair é difícil, tá? Muito difícil mesmo. Como alguém já disse, o diabo só mostra a porta de entrada, a saída se vira, meu amigo. Tá? E muitas vezes você não consegue sair. Né? Ou quando sai assim, ó, dessa forma.
ou preso ou morto. Então, a nossa juventude, muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo com a sua própria vida, com a vida do seu papai, da sua mamãe. Imagine, né, o coração de pai e mãe, como é que fica numa situação dessa. Como sofrem, tá? Como sofrem aí os pais e ao ver os seus filhos terminarem assim, ó, numa sarjeta ali, ó. Né? Então, mas infelizmente, é essa situação que a gente lida aí no nosso dia a dia. Mais um crime a ser investigado. Parabéns à polícia, a ação imediata, foram rápidos, né, na ação e dessa forma já prenderam e chegando aí até, quem sabe, aos mandantes do crime, se esse for o caso. Muito bem. Olha, aqui no nosso Maranhão, nós temos o grande privilégio no nosso estado de termos uma plataforma espacial de lançamento de foguetes lá em Alcântara, aliás, que se prepara mais uma vez aí para esse feito científico, né? Põe na tela do agora. A plataforma suborbital de microgravidade da Agência Espacial Brasileira, a AEB, será empregada em pesquisas químicas, biológicas, médicas e de engenharia de materiais. Esses são mercados promissores que aceleram o desenvolvimento da indústria e da tecnologia. Os experimentos fazem parte da 29ª etapa do programa de microgravidade da agência. Ele começou em 1998 e foi aprimorado em 2015, com o objetivo de viabilizar experimentos de estudantes e cientistas de todo o Brasil. O foguete VSB-30, que vai transportar a plataforma para a órbita terrestre, pode ser lançado entre os dias 22 e 26 de outubro, dependendo de condições meteorológicas e atmosféricas. A operação será feita a partir da base de Alcântara, no Maranhão, considerado o melhor ponto de lançamento abaixo da linha do Equador. Muito bem, a gente vai aí para um breve espaço comercial e daqui a pouquinho a gente volta e eu converso com o economista Enéas Nunes Rocha e a gente vai, nessas vésperas da eleição, fazer assim um apanhado, né, da situação nacional no que diz respeito aí a esse momento, né, de decisão. É quando todo mundo está indo por aqui e lá na frente bifurca, né? Então nós temos que escolher um caminho, que hoje se denota aí direita ou esquerda. Então, a gente volta já já para a gente conversar. Segura aí, rapidinho. Bom, eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui conosco, sempre está nos ajudando a gente poder fazer uma análise, o olhar que nós temos e como o cenário vai mudando, a gente sempre quer estar sendo atualizado, né? Vamos nos atualizando com essas situações agora, já bem próximo das eleições, domingo, onde a gente estará dando aí, no outro domingo, sem ser esse, agora o outro, já estaremos dando aí uma definição para o nosso país. E bom, eu tenho o prazer de receber aqui, né, Enéas Nunes Rocha, economista, né, e alguém que pesquisa, alguém que estuda o nosso cenário, e é um prazer renovado, viu, Enéas? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, pastor, eu tenho um prazer de estar novamente aqui. Bom, a gente tá vendo aí a situação, o mercado é interessante, da outra vez que eu te trouxe aqui, que não faz muito tempo, que a gente falava, a gente via aí por exemplo, a gasolina mesmo. A gasolina vinha num descendo, depois de subir tanto, vinha num descendo, quase beirando lá os 8, depois 7, 6, 5, entrou nos 4, e agora a gente está percebendo que está chegando nos 5 de novo. O que é que acontece no mercado? Quais são as razões? A razão mais específica desse, Enéas? Olha, o Brasil, ele tem adotado uma política de preços do petróleo muito ligado à cotação internacional, que é o natural. O petróleo é uma commodity que o que manda é a oferta e a demanda no mercado internacional. E é bom que se lembre que nós estamos vivendo um momento de crise, em razão da guerra com a Rússia e a Ucrânia, que hoje não envolve somente Rússia e Ucrânia, mas os países da OTAN, e algo que não está com perspectiva de encerrar agora. Então, este momento agora, o acirramento desses conflitos, consequentemente, faz uma pressão em que o preço do petróleo aumente.
E esse é o reflexo natural. Até que nós vínhamos aí com uma estabilização desse conflito, estávamos realmente recuperando um pouco do tempo da cotação e chegando a preço de R$ 4,50, nós chegamos a pagar. E agora estamos numa retomada. Ou seja, mas não é uma crise brasileira, então? Não. Essa é uma crise internacional. E a cotação do petróleo, e não adianta aqui, pastor, fazer paternalismo eleitoral, como sempre foi feito neste país, e é por isso que o problema ele fica colocado debaixo do tapete. Olha, se a cotação internacional do petróleo está aumentando, consequentemente vai aumentar o preço dos combustíveis. E isso é natural. Agora, o que se tem que se pensar neste país são políticas de longo prazo em que nós possamos ter, como temos a tecnologia do álcool, do pró-álcool, alternativas a este combustível. É isso que nós precisamos. Nós somos um país que produz petróleo, mas não em escala como a Venezuela, como os Estados Unidos, como o Oriente Médio, que tem um excedente muito grande de petróleo e, consequentemente, o preço interno é menor. Não é o nosso caso. Mas, se nós não tivermos alternativas, sempre teremos preço de combustível alto no nosso país. Bom, a gente está nessa análise econômica. Você, inclusive, numa outra conversa, quando você se formou, um dos teus professores foi Paulo Guedes, né? E o ministro da Economia hoje. Como que você analisa? Porque a gente vê, se a gente pega o Brasil num cenário mundial, a gente percebe que o Brasil está conseguindo se equilibrar, né? No meio de uma agitação tremenda, ele está tendo um equilíbrio. Ou seja, é uma análise que a gente faz a partir da nossa casa, dos nossos gastos, das compras que a gente faz. É isso mesmo? Olha, é bom que se lembre que nos últimos 4 anos nós tivemos praticamente 2 anos e meio de pandemia. A economia foi parada. Nós ficamos, boa parte desse período, os trabalhadores e empresários ficaram em casa. O mundo inteiro sai da pandemia, vem uma crise grave entre 2 países no leste europeu, que um deles é produtor, exportador de petróleo e gás natural para a Europa, que são 2 elementos importantes de combustível, que é o petróleo e o gás natural. Consequentemente, aumento do preço. No meio de tudo isso, se nós observarmos aqui as principais economias do mundo, o Brasil está entre as 5 melhores economias do mundo no processo de recuperação. A que se deve isso? Se deve à condução da política econômica no momento de crise. E essa condução da política econômica foi respeitar os limites do mercado e os limites do Estado. O Estado brasileiro foi hábil em intervir no momento da pandemia com auxílio emergencial e foi hábil em dar liberdade ao mercado de ser eficiente. Este é o resultado que nós estamos colhendo agora, colhendo neste momento de crise. Então, nós brasileiros somos privilegiados em termos a equipe econômica ter acertado como poucas equipes econômicas no mundo. É bom se falar isso, independente se vai ter eleição agora ou não, tem que se falar isso. O que este ministro fez na economia brasileira, poucos homens no cargo dele fez no mundo. Eu inclusive ouvi alguns chefes de estados, algumas autoridades internacionais dizendo justamente isso, que muitos países gostariam de ter, né, uma equipe como essa, para gerenciar como gerenciou e está gerenciando. Se nós lembrarmos quais são as economias mais competitivas da América Latina, uma delas é o Chile. Quem foi responsável por um bom período de tempo de estar implantando um modelo não de livre mercado, mas um modelo muito parecido com o que se adota aqui, foi o Paulo Guedes no Chile, que hoje o Chile está retomando outra linha, que é uma linha mais intervencionista do Estado na economia. E eu, como economista, eu posso afirmar, é o modelo do mundo inteiro, todos os estados em que, todos os países em que o Estado mandou na economia,
o que está acontecendo é similar com Venezuela, Argentina e o Chile agora está acontecendo também. Poucos modelos econômicos em que o Estado quer fazer o papel do mercado é bem sucedido. Na verdade, nós não conhecemos nenhum. O Estado, quando ele é muito paternalista e ele intervém na economia fazendo o papel do mercado, ele faz isso enquanto se tem recursos sobrando. Foi o que aconteceu com Cuba. Sim. Enquanto Cuba recebia recursos da antiga União Soviética, Cuba era um paraíso. Acabou os recursos da União Soviética, Cuba não é um país competitivo, embora exporte e importe como qualquer país do mundo, a se dizer, é um modelo totalitário, mas a economia também é de mercado. Só que o Estado manda na economia. E aí vem problemas mais graves e mais sérios, que culmina com o aumento da pobreza, o aumento da miséria e a incapacidade daquela economia em ser competitiva. Na sua avaliação, então, o Brasil fez certa lição de casa? O Brasil, nesses 4 anos, é um dos poucos países do mundo que a recuperação econômica tem sido modelo para o mundo. Independente se quem está no governo é A, B ou C, independente, é uma verdade. Exemplo, quantos países do mundo hoje estão em crescimento econômico? Taxa de crescimento econômico. Pandemia, o PIB caiu no mundo inteiro. No Brasil, caiu quase 10% em um ano. Quantos países a economia cresceu no ano seguinte? No Brasil foi uma delas. O desemprego diminuiu, a inflação está sob controle, enquanto no país vizinho como a Argentina, está beirando a hiperinflação novamente, desemprego muito maior e uma incapacidade do Estado em resolver os problemas. A filosofia do menos Brasil e mais Brasil é esse o caminho? Exatamente isso, é este o caminho. Sabe por quê, pastor Laércio? E eu queria assim chamar a atenção do telespectador do seu programa. Tem coisas que o mercado ele é eficiente, tem coisas que o Estado é eficiente. Não adianta inverter essa lógica. Agora, um país só cresce quando ele é competitivo. E para ser competitivo, a concorrência é fundamental. Você precisa dar condições ao empresário, ao mercado de ser competitivo. Se você dá condições, como é que o Estado pode fazer com que o mercado seja competitivo? Quando ele utiliza bem os seus recursos, utilizar bem é gastar naquilo que traz eficiência. Infraestrutura, saneamento básico, educação, segurança e saúde. No modelo que se possa confiar. Por quê? Se você tem saneamento básico, se você tem educação de qualidade, o filho do trabalhador vai para a aula e vai se qualificar. O trabalhador vai se qualificar. O empresário vai poder escoar a sua produção porque as estradas são boas, os portos são bons e você vai ter condição de colocar os produtos no mercado. Pronto. Agora, o Estado que quer produzir e consumir ao mesmo tempo, ele não vai ser eficiente nem em uma coisa nem em outra. E agora, uma das coisas também que a gente sempre sonhava, a gente vê agora a região nordeste do país, o nosso nordeste, agora recebendo, eu vi vídeo de pessoas dizendo que não estamos só recebendo água, nós estamos recebendo vida. Começou a plantar-se, começou a ter peixe, a plantação. Ou seja, você acredita que com essa política de, olha só, uma coisa assim, trazendo água para o Nordeste, você acredita que muda a configuração do Nordeste daqui para frente? É um dos fatores, porque aí é onde o Estado tem que ser eficiente. Ou seja, Israel é um modelo, Israel é um deserto, uma terra árida. Os kibbutz ali que funcionam. Eu tive o privilégio de conhecer. Você anda no deserto, daqui a pouco você vê um oásis. Frutas, verduras, legumes, que são exportadas para muitos países do mundo, no deserto. Porque é tecnologia, leva água para o deserto. Quer tirar o sal. E no Brasil... Da água, né? Porque lá é a água do mar. Sim. E aqui a gente tem água doce. Agora, no Brasil, somente agora, recentemente, é que o Estado levou água. Quantos anos? Mais de 20 anos que está essa transposição do Rio São Francisco. Só agora, no atual governo, é que chegou a água no Nordeste. Quantos anos perdidos?
Nós temos a região de Petrolina, em que uva, melão e outras frutas já, porque tem água. Então, é uma das coisas que que vão melhorar. Consequentemente, mas não é tudo. Claro. O Nordeste precisa... Estradas. Estradas. Né? Para escoar a produção. Exatamente. Não é isso? E a questão da importação. E aqui para cima, Norte e Nordeste, nós estamos... Maranhão, por exemplo, estamos bem pertinho do mar. Sim, né? Para exportação. Um dos melhores canais de exportação é o Porto de Itaqui, Olha. que é no Nordeste. Então, uma das coisas que o Nordeste pode melhorar e sair do ranking nacional de pobreza e miséria são obras de infraestrutura, como a transposição do Rio São Francisco e outras mais. Então, transformar o Nordeste numa região competitiva e não com vantagem comparativa, que é duas coisas que tem que ser bem ditas. Uma vantagem comparativa é eu compro o seu produto porque comparativamente ele é mais barato. Competitivo, eu compro o seu produto porque ele é melhor. Então, se o Estado dá a condição para que gere vantagens competitivas, nós vamos exportar produtos, não porque são baratos, mas porque são bons. E isso faz uma diferença muito grande. Enéas, muito obrigado, foi muito bom a gente poder estar conversando, sempre é muito bom a gente poder estar se atualizando com você, que estuda e que fala de um modo também bem didático para todos entenderem. E estamos bem próximos aí agora à decisão, tá próximo, né? Alguns dias, contagem regressiva a partir desse domingo agora até o próximo, contagem regressiva, e esperamos aí mais uma vez que o nosso Brasil tenha sucesso, porque gente trabalhadora a gente tem empreendedores, nós temos todas as condições necessárias para a gente não só ser beneficiado, mas como beneficiar boa parte do mundo. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Segura aí que a gente volta já, é rapidinho, não demora nada, hein? Muito bem, tá aí para você. Vamos agora aí às vagas de emprego, né? O Cine Estadual tem sempre oferecido para você oportunidades de emprego. Coloca na tela para gente. Tá aí, portanto, né? Essas são as vagas de emprego aqui na nossa cidade de Imperatriz. E você, portanto, tem a oportunidade, que é você que é empregada doméstica, balanceador de roda, vendedor interno, design gráfico, supervisor de cobrança, auxiliar de marceneiro, auxiliar de carpinteiro, comprador, operador de caixa, atendente de balcão, padeiro, recepcionista, repositor de supermercado, auxiliar de farmácia, babá, diarista, auxiliar de serviços gerais, copeira de hotel e almoxarife. Portanto, está aí para você essa oportunidade de emprego que você tem aqui na nossa cidade de Imperatriz. Não perca essa oportunidade. O Cine atende aí das 7 até às 14 horas, tá bom? De segunda a sexta-feira. Então, não perca essa oportunidade. Vamos agora aí saber como fica tempo e temperatura na tela do agora. Nesta sexta-feira, grande parte da região ainda sem mudanças significativas no tempo. O sol segue predominando ao longo do dia e as temperaturas entram em rápida elevação. Ainda chove de forma isolada por toda a costa leste da região e também na capital Salvador. A chuva se espalha mais sobre o Maranhão, pode até vir com moderada forte intensidade em algumas áreas do extremo sul do estado, mas de forma geral, região de São Luís e todo o litoral, apenas com chuva passageira. O calor também segue sendo destaque em Teresina e em Fortaleza. E pode chover no decorrer da tarde, mas sem previsão de grandes alertas. A maior parte do Nordeste ainda continua com tempo firme, muito seco e com rajadas de vento ao longo do dia, que podem chegar até 55 km por hora. Em Salvador e Natal, máxima de 31 graus. Recife com máxima de 29 e em Teresina, o calor ainda predomina, com máxima de 38 graus. E aí, você sabe usar e usa adequadamente o seu aparelho celular? Porque às vezes um uso inadequado pode causar acidentes.
Ninguém desgruda dele. O uso do celular é cada dia mais comum e para muitas pessoas ele é indispensável, até na hora do almoço. É uma ferramenta de trabalho, mas usar o aparelho ao volante ou na moto pode causar acidentes graves. Essa contadora diz que já atendeu muitas ligações dirigindo. Há muito tempo atrás já paguei muita multa com isso. Hoje? Não, hoje eu tenho que ser exemplo, né? Já fiz muito, não posso fazer mais. Tem que doer no bolso primeiro para as pessoas entenderem. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quem dirige com uma das mãos e usa fone de ouvidos conectados ao celular já comete infração média passível de multa. No caso de estar dirigindo e ao mesmo tempo segurar ou manusear o celular, comete infração gravíssima e implica em multa de R$ 293,47 e ainda soma 7 pontos na carteira. A distração do celular não é restrita apenas aos motoristas. Muitos pedestres também têm esse hábito ao caminhar pelas calçadas e ainda mais grave ao atravessar vias. Eu mesmo já tropecei. Já? Já. E aí você... Mas mesmo assim continua usando? Uhum. Não é perigoso? É, mas a gente insiste no erro. O ideal é seguir as regras de trânsito, de modo que a gente evite a ocorrência dos sinistros e também salve as vidas no trânsito. Muito bem, estamos de volta aqui já no finalzinho do nosso programa. Quero agradecer aí ao carinho da sua audiência. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam ao longo dessa semana. E a gente aqui pede a Deus que tenhamos todos aí um bom final de semana. Mas antes de a gente até chamar aqui, porque hoje é sexta-feira, é dia de passaporte do turismo, né? DeniTour sempre traz pra gente, assim, sugestões e opções de viagens que você pode programar, inclusive, tá certo? Quero mandar um grande abraço aí ao Denilson e a todo o pessoal aí da DeniTour, que sempre nas sextas-feiras nos trazem aí essas possibilidades, né? E a gente começa a sonhar. Aliás, tudo começa com um sonho, né, gente? A gente começa a sonhar e trabalhar para que esse sonho se torne realidade. Bom demais, né? Deixa eu mandar um grande abraço aqui para a doutora Larissa Araújo, psicóloga. Dia desse vamos trazê-la aqui, minha professora também em Anguera, na faculdade. Larissa, grande abraço aí, professora, grande abraço aí a doutora Larissa, está nos acompanhando agora aqui, né, no nosso jornal, certinho? Aproveitar aí e mandar um grande abraço para todos os professores aí da Anguera, os meus colegas também de turma e os demais, né, de outras turmas e outros cursos também dentro da faculdade. Bora estudar, bora estudar. Gente, muito obrigado aí pelo carinho da audiência, foi muito bom estar com você nessa oportunidade e na segunda-feira estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Fique agora aí com o Passaporte de Turismo, grande abraço, fica com Deus e até lá. Sextou e estamos hoje na DeniTour Turismo, falar com Yuri Alexandre sobre cruzeiros, né? Sexta-feira é um dia importante e, logicamente, que você pode fazer o seu roteiro de turismo aqui no nosso quadro Passaporte de Turismo. Yuri, fala pra gente dos cruzeiros, que depois da pandemia está retomando a temporada de cruzeiros e a DeniTour tem o passaporte ideal para você que quer fazer essa viagem especial no cruzeiro. Vamos estar ofertando aqui a questão dos cruzeiros, a temporada que está chegando com muito sucesso, a retomada pós-pandemia, os cruzeiros com todos os navios luxuosos para fazer a melhor experiência para você. Agora, o cruzeiro é um hotel, né, em alto mar. Tem cruzeiros, inclusive, que tem artistas famosos. Esses cruzeiros da DeniTour também, a pessoa que está nos acompanhando, ele pode pegar um cruzeiro desse? E são os cruzeiros temáticos, com show de famosos ao vivo, todo o espaço luxuoso, saídas de Itajaí, de Santos, de Salvador, Rio de Janeiro. O porto mais próximo que a gente tem aqui e melhor, mais em conta, é saindo de Santos, tá? Tem agendando com melhor antecedência, garante preço. E assim, cruzeiro é com a DeniTour. E a pessoa que está a fim de fazer um cruzeiro, qual o primeiro procedimento que ele terá que fazer e qual o primeiro cruzeiro que já está disponível aqui na DeniTour? Pois bem, primeiramente planejamento, para garantir melhor preço, melhores cabines, porque tem uma variedade de cabines, externa com varanda, interna, externa com vista para o mar,
cabine fantástica. E assim, os cruzeiros da Denitur a gente está tendo com saída de Itajaí, Balneário Camboriú, Porto de Santos, Porto de Salvador, Porto do Rio de Janeiro. Então, assim, cruzeiros internacionais de Buenos Aires, Montevidéu, tem uma gama de cruzeiros para a gente ofertar ao cliente e ter uma melhor experiência. Agora, Yuri, quem pergunta quer saber. Eu sou totalmente leigo nessa questão. Me diga uma coisa. Qual a trajetória? Ele sai de um desses portos que você acabou de falar e qual o destino dele, qual a previsão de volta? Assim, geralmente é em torno de 7 dias e 8 noites. Temos o exemplo do Porto de Santos, que ele sai com destino a Buenos Aires, ele passa pelo Rio de Janeiro, passa por Montevidéu, em Buenos Aires, Itajaí. Então, assim, é toda uma gama de variedades de experiências que, com o selo de qualidade Denitur, a gente oferta uma melhor qualidade para o cliente. A pessoa que vai no cruzeiro, ele chega numa cidade, por exemplo, em Buenos Aires, ele desce do cruzeiro para conhecer a cidade ou tudo acontece só no cruzeiro? Tem no cruzeiro e ele desce também para conhecer a cidade. Ele fica no porto e ele pode sair para conhecer a cidade e depois retorna ao navio. Então, assim, é uma experiência incrível. O cruzeiro é o melhor lugar para você relaxar, passar suas férias, calmo em alto mar e para você descansar bem. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você reforçasse, né, e convidasse as pessoas que estão acompanhando a nossa programação para conhecer esses pacotes aqui na Denitur. Pois bem, você que tem um sonho de viajar com cruzeiro, vem aqui para a Denitur. Temos profissionais capacitados para lhe dar uma maior experiência e um melhor atendimento. E, claro, a viagem sempre com selo de qualidade Denitur. Tá certo, então. Obrigado a Yuri Alexandre aqui da Denitur. Tá precisando viajar, dar uma desopilada, conhecer novos horizontes? Venha para a Denitur Turismo, que aqui você tem o passaporte de turismo e, logicamente, os pacotes que vão se encaixar aí no seu orçamento.